Oi, gente! Temos mais uma videoaula. Essa é a nossa segunda videoaula do quarto bimestre. E o assunto de hoje é vozes verbais. Então, vamos desvendar o que são as vozes verbais, né? As vozes verbais indicam se o sujeito é o agente ou o paciente da ação verbal. Ou seja, se pratica ou se sofre a ação. Então, quando a gente estuda as vozes verbais, a gente já, por essa definição aí, percebe que a gente vai ter que prestar atenção no sujeito e, além disso, a gente vai ter que prestar atenção em qual ação verbal está presente naquele enunciado. E a partir daí, perceber se o sujeito ele é agente, pratica aquela ação verbal presente, ou se ele é paciente, se ele sofre aquela ação verbal. São três as vozes: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Eu coloquei um exemplo para cada voz aí, mesmo sabendo que vocês ainda não vão entender porque cada exemplo está em determinada voz, mas para que vocês percebam as diferenças nos enunciados. Olha lá, eu vi o menino no parque. Essa frase está na voz ativa. O menino foi visto por mim. Esta já está na voz passiva. Eu vi-me no espelho. Nesse caso, já temos a voz reflexiva. Então, temos aí exemplos das três vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Mas vamos uma a uma para que vocês entendam, né, as características de cada um. A gente começa pela voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação. Bia tomou o café da manhã logo cedo. O sujeito é a Bia e ela praticou a ação de tomar o café. Aspiramos a casa toda. Quem aspirou fomos nós, né? Então, nós é o sujeito e nós praticamos a ação de aspirar. Já fiz o trabalho. Quem fez fui eu sou o sujeito. E eu pratiquei a ação de fazer o trabalho. Então, na voz ativa, o sujeito é agente. Temos voz passiva. O sujeito é paciente. Então, ele não pratica a ação, ele recebe a ação. A vítima foi vista ontem à noite. Nós temos a vítima como sujeito. E a vítima, ela não pratica a ação de ver, ela recebe essa ação. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Nós temos aí a vigilância, mas da mesma forma a vigilância, ela não praticou a ação de aumentar. Ela sofreu, ela foi aumentada. Então, temos aí os exemplos de voz passiva, em que o sujeito é paciente, e nós temos dois tipos de voz passiva. A voz passiva pode ser analítica e pode ser sintética. Vamos ver a analítica primeiro. As frases na voz passiva analítica têm a seguinte estrutura: possui um sujeito paciente, mais um verbo auxiliar, pode ser o ser, o estar, o ficar, entre outros. Tem ainda o verbo principal, que é aquele que indica a ação, e ele costuma estar no particípio, mais o agente da passiva. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Nós temos o café da manhã como sujeito, que é paciente, ele não pratica a ação. Temos aí a locução verbal com o verbo auxiliar e mais o verbo principal tomar no particípio. E temos Bia, agente da passiva. A casa toda foi aspirada por nós. A casa toda, sujeito. Mais a locução verbal e mais nós, agente da passiva. O trabalho foi feito por mim.
o trabalho sujeito, sujeito paciente, a locução verbal com o verbo fazer no particípio e por mim, agente da passiva. Então, temos aí os casos de voz passiva analítica. Sujeito paciente, a locução verbal com o verbo principal no particípio, mais agente da passiva. Já na sintética, a estrutura é um pouquinho diferente. A voz passiva sintética ela também é chamada de voz passiva pronominal, porque sempre tem o pronome ser. E nela a gente tem verbo conjugado na terceira pessoa, pode ser singular ou plural, pronome passivador ser, mais sujeito paciente. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Temos aí o verbo na terceira pessoa com o pronome o café da manhã, o sujeito paciente. Aspirou-se a casa toda, mesma estrutura. Já se fez o trabalho, da mesma forma. Nesse caso, o se está na frente, porque o já é uma palavra que atrai o pronome para perto dela, para antes do verbo. Mas a mesma coisa, tem o verbo, o ser, e tem aí o sujeito paciente. Então, temos aí voz passiva sintética, e observe que na voz passiva sintética a gente não tem o agente da passiva, como tinha na voz passiva analítica. Voz passiva reflexiva é a terceira voz. Ativa, o sujeito é agente. Passiva, o sujeito é paciente. E a reflexiva? O sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Isso quer dizer que esse sujeito ele pratica e recebe a ação verbal. Tem obrigatoriamente os pronomes oblíquos reflexivos, aí ó, me, te, se, nos, vos e o se da terceira pessoa. A velhinha sempre se penteia antes de sair. A velhinha é o sujeito. Qual é a ação? Pentear. Quem pratica? A velhinha. Quem sofre? Quem recebe a ação? A velhinha. Voz reflexiva. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Eu sou o sujeito. A ação é cortar. Quem cortou? Eu. Quem foi cortado? Eu também. Então, a voz reflexiva, sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo. A gente pode fazer a conversão da voz ativa para a voz passiva. E ocorrem algumas mudanças quando a gente faz essa transposição. Vamos ver aí conversão da voz ativa para a passiva analítica. Lembrando que a analítica é aquela que tem o agente da passiva. Então, a gente vai precisar ter o agente da passiva. Na voz ativa é: o diretor alterou o horário de funcionamento da empresa. O sujeito, que é o diretor, ele vai virar agente da passiva pelo diretor. O objeto direto, que é o horário de funcionamento da empresa, vai passar a ser o sujeito da passiva. E o verbo transitivo, ele vai formar aí a locução verbal, né? Que no caso é alterado, alterou, vai ser foi alterado. E fica como na passiva analítica? O horário de funcionamento da empresa foi alterado pelo diretor. O movimento costuma ser assim: que está no início vai para o final, que está no final vai para o início. Observe, o diretor alterou o horário de funcionamento da empresa. O horário de funcionamento da empresa foi alterado pelo diretor. Essa conversão, ela demanda atenção. Primeiro ponto aí que demanda muita atenção é o tempo verbal. Ok? Porque se alterou, foi uma ação que já aconteceu, é pretérito. Tem que ser foi alterado. Não pode ser é alterado, será alterado, seria alterado, porque é algo que já passou. O tempo verbal tem que permanecer. Ok? A gente ainda tem como converter para a passiva sintética, aquela que não tem o agente da passiva. O diretor alterou o horário de funcionamento da empresa. Mesmo exemplo. O objeto direto,
que é o horário de funcionamento, ele vai passar a ser sujeito da passiva, mesma coisa. Sendo que o sujeito diretor, que ele viraria agente da passiva, ele passa para a partícula passivadora ser. Então, aí vamos a confirmação que não tem o agente da passiva e o verbo transitivo ele mantém-se. Como é que fica na passiva sintética? Alterou-se o horário de funcionamento da empresa. O mesmo movimento, sendo que o que é sujeito agente, ele não se torna agente da passiva na passiva sintética. Ok? É interessante a gente frisar que nem todas as construções ativas, podem ser transformadas em passivas. Tem aí um exemplo para a gente confirmar isso. Paula levou um tiro. Se a gente fizer um movimento, para passar para a passiva, um tiro foi levado por Paula. Essa construção, esse enunciado faz sentido? Impossível. Por quê? Porque para ter essa passiva, é preciso que o sujeito ele seja agente na ativa. E quando tem Paula levou um tiro, a Paula não é um sujeito agente. Ela está apenas vivenciando a ação do sujeito. Na verdade, ela não está praticando a ação de levar. Ela só está vivenciando. Por isso, não faz sentido o enunciado tiro foi levado por Paula. Então, é preciso muita atenção nesses casos de transposição. Os livros gostam muito de trazer o xizinho, que está no início vai para o final, que está no final vai para o início, e atenção ao tempo verbal. Mas a questão não é tão simples assim. O xizinho, pensar no movimento do X ajuda? Ajuda. Mas é preciso pensar no sentido. Porque se você só pensar no movimento do X, um tiro foi levado por Paula, está correto. Quando você para e analisa o sentido, você diz, um tiro foi levado por Paula, e você vê que não tem sentido. Ok? Então, as vozes verbais são um tipo de relação estabelecida entre o sujeito e o verbo de uma oração. E aí, por meio das vozes verbais, é possível identificar quem pratica e quem sofre a ação expressa pelo verbo, ou seja, quem é o agente e quem é o paciente. Na voz ativa, o sujeito é agente, na voz passiva, o sujeito é paciente, na voz reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente. Ok? Lembrando que a voz passiva, nós temos a voz passiva analítica, com a presença do agente da passiva, e temos a voz passiva sintética, que não tem a presença aí do agente da passiva. Ok? Essas são as 3 vozes verbais. E a gente fica assim, com essa videoaula de hoje. Ok, pessoal? Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Até mais!